E olha só, minha gente, no Vem Comigo de hoje recebemos aqui um oftalmologista que atua há anos no cuidado da visão, exatamente da população maranhense, com forte compromisso em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças oculares. Ele defende que saúde não é apenas tratar doenças, mas cuidar de pessoas com organização, propósito e principalmente responsabilidade social. E é claro que estamos falando dele, doutor Álvaro Buitentur, que já está aqui ao meu lado. E aí, doutor, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui no Vem Comigo. Boa tarde, Nasci. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com você nesse final de ano tremendo que foi 2025. E aí, já pertinho aí, poucos dias para 2026, eu já quero saber das novas tecnologias aí nos diagnósticos para esse novo ano. Promete aí muita coisa para esse novo ano? Promete, a gente está muito animado. Estou agora vindo da clínica, inclusive, a gente estava lá em reuniões com a minha esposa e com a equipe para a gente definir, já traçar as estratégias do próximo ano, para que a gente possa ampliar o cuidado com as pessoas, chegando mais uma médica agora para o grupo Olhar Saúde, para participar com a gente, e a gente está muito animado, muito feliz. Claro, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter nas 5 unidades da Olhar Saúde, na unidade do Maiobão, na unidade da Ponta da Areia, do Anjo da Guarda, em Pinheiro e em Rosário, tem uma abrangência já de 30% do estado do Maranhão. A gente consegue levar, esse ano foram 70 mil pacientes, na verdade, ao todo, nos últimos 7 anos, já beneficiados por algum tipo de atendimento, consultas, exames ou cirurgias. E a gente está muito animado porque hoje em dia a gente consegue fornecer de modo acessível para a população do Maranhão a melhor tecnologia de oftalmologia no cuidado para essa população, seja com consultas, seja com exames e com as cirurgias de mais alta performance tecnológica para as pessoas desse estado que tanto precisam. Eu fico pensando qual o tempo que para, hein? Qual o tempo que tem ali para descansar, que é saindo daqui, indo para lá, para outra cidade, mas esse é o objetivo, cuidar de pessoas. Exatamente. Eu costumo falar assim, minha vida não é tão assim agitada como parece, né? É bem tranquilo, eu só durmo 2 noites fora de casa, que é na cidade de Pinheiro. Os restos dos dias durmo em casa todos os dias, tenho uma boa, graças a Deus, qualidade de vida com a minha esposa, com os meus filhos. A gente tem uma coisa chamada gestão, que graças a Deus eu pude estudar isso bastante, me desenvolver. São 44 funcionários, mais 8 médicos na nossa equipe, e a gente consegue ter processos, organizar tudo para que haja de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente entregou a Olhar Saúde para Jesus. Na verdade, é um projeto dele. E esse ano, desde o dia 7 de janeiro, a gente iniciou esse ano de 2025 consagrando com uma oração. Então, passou a ser uma coisa uma cultural da clínica. Então, todos os dias, antes de qualquer atendimento na clínica, a gente faz o nosso momento com Deus, onde a gente lê o nosso devocional e faz uma oração com toda a equipe e com todos os pacientes. Isso virou uma tradição nas 5 unidades da Olhar Saúde, e eu não tenho dúvida que esse ano a gente tem quase dobrado o nosso faturamento, dobrado nossa performance, assim, foi devido à presença e às mãos de Deus na nossa vida. E é um diferencial muito grande, né? Que quando você chega ali no atendimento, o doutor Álvaro já vai dizendo, ó, não é as minhas mãos, primeiro é as mãos de Deus. Isso já passa confiança ali pro paciente naquele momento. Assim, com certeza. Isso é uma coisa natural que foi acontecendo devido à quantidade de casos graves que eu atendo. Então, por ser a minha área, por Deus ter me colocado como especialista em retina, em catarata e nessa parte agora de glaucoma, então eu lido com as doenças mais graves do olho da pessoa. São pessoas que têm traumas nos olhos, pessoas que têm glaucoma, que é a pressão do olho muito alta, machucando o nervo óptico, pessoas com doenças na retina, como diabetes, pessoas com catarata avançada. Então são os casos assim que as pessoas já chegam realmente muito fragilizadas, angustiadas, e a gente está ali, Deus nos usa para a gente poder levar o conforto para aquela pessoa, uma palavra de esperança, uma compreensão e, claro, o cuidado melhor para os olhos. Na nossa equipe eu sou muito grato, claro, cada um dos 7 médicos a mais, né, da clínica que trabalham com a gente, cada uma das diretoras, das coordenadoras, que fizeram todo esse trabalho ser possível, porque sozinho não conseguiria nem dar um passo. Então, graças a Deus, nós temos essa equipe toda que se empenha todos os dias para servir. Quem já é paciente da Olhar Saúde sabe, já participou lá, já sabe como que é a energia que funciona dentro da clínica, que é para servir e cuidar das pessoas que precisam. Inclusive, tem que mandar um abraço para todo mundo de lá, né, que está acompanhando, para essa equipe gigante. Doutor, então fala para a gente, programas sociais, isso vocês não abriram mão, nunca abriram mão
Eu não estou falando só de 2025, mas de outros anos também, desses programas sociais voltados para a saúde visual? Desde quando eu voltei, desde quando não tinha nenhuma clínica da Olhar Saúde, em 2018, quando eu voltei de Brasília para morar aqui no estado do Maranhão. E a gente se empenha nas ações sociais. Então, depois que a gente foi crescendo, as ações também foram crescendo. Eu nunca abri mão disso. Mesmo com o tempo limitado, mesmo a gente atendendo em todas as unidades da Olhar Saúde, mesmo assim com a agenda de cirurgia cheia, agenda de consulta, de exames, eu ainda faço palestras, às vezes, ainda tenho minhas coisas na rede social, meus programas online que a gente tem em todo o Brasil, com tanta coisa, ainda dou aula na UFMA de Medicina, sou professor universitário lá há 10 anos. Mesmo assim, a gente nunca abriu mão de reservar o espaço da agenda para servir as pessoas que precisam. Inclusive parceiro nosso também. Inclusive parceiro de vocês. Antes de eu vir para cá, né, para a Record, a gente já era parceiro. Eu não recuso, se quiserem nos convidar para ações sociais, para algum bairro aqui de São Luís, ou então para alguma área no Maranhão. Se eu não puder ir, a gente organiza algum médico para ir da equipe, ou então a nossa equipe vai também participar. A gente não abre mão, porque a gente sabe que a nossa missão é servir a quem nunca foi servido. É levar uma assistência e uma palavra para as pessoas que precisam. Porque assim como Deus nos resgatou, a gente quer ser usado para resgatar muitas pessoas nesse estado. Um estado carente, carente muito de atenção, carente de assistência de saúde e, claro, da palavra de Deus. A gente não tem dúvida que 2026 vai ser um ano extraordinário, um ano abençoado, um ano de colheita, um ano onde Deus vai dizer assim, poxa, quem olhar a saúde vai dizer assim, meu Deus, essa clínica não tem um contrato público. Essa clínica não tem contrato com o plano de saúde. Essa clínica só tem a mão de Deus, porque é só particular, com custo acessível e a forma facilitada que qualquer pessoa aqui no estado do Maranhão consegue ter uma assistência de saúde de qualidade. Porque a gente sabe que muita gente só dá valor à visão quando perde. E muitas vezes vai nesses mutirões, aí não dá muito certo, vai na Olhar Saúde para poder recuperar a visão. E às vezes a gente tem que fazer um tratamento muito mais avançado. Ainda então, bem que tem lá, viu? Ainda bem que tem. Imagina como seria a situação. Então, eu sempre falo assim, ó, muito cuidado, você para quem você vai entregar seus olhos, é ano de eleição, é um ano que tudo parece que funciona super bem, e aí você vai entregar seu olho para qualquer pessoa que não sabe nem quem vai te operar, nem com exame pré-operatório, nem pós-operatório. Então, muito cuidado, muita atenção, visão é coisa muito séria. Fiz uma pesquisa na UFMA com meus alunos. A gente analisou os pacientes que operaram em mutirão de catarata e de pterígio. E fizemos uma pesquisa simples. Você sabe qual é o nome do seu médico que te operou? 99% não sabia nem o nome do profissional. E aí uma outra pergunta dizia assim, você sabe qual é o gênero da pessoa? Se é homem ou se é mulher? Nem isso eles sabiam. E se acontecer alguma coisa, como é que vai percorrer, Como é que vai fazer né? um negócio desse? Como é que vai correr atrás? Vai nível. buscar uma orientação para aquele médico, Como é que você vai entregar seu olho assim para uma situação dessa? Então, muito cuidado, sinal de alerta, vai na clínica, consulta. De 10 pacientes que aparecem com catarata, a gente só opera um, porque 9 nem está na hora de fazer a cirurgia ainda. Então, a gente vai acompanhando, aconselhando, orientando e no momento certo, apropriado, a gente decide junto, a gente com a família, para fazer o melhor tratamento para a visão dos nossos pacientes. Nosso compromisso é com você, que é paciente, você que tem problemas de visão. A minha esposa tem libertado muitas pessoas da dependência do óculos de grau. A gente faz a cirurgia refrativa, que antes era uma coisa impossível aqui no Maranhão, essa viabilidade por essa forma que nós fazemos facilitada. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que compre um óculos, que já comprou um óculos na vida, já está perdendo tempo, porque pode fazer a cirurgia refrativa se tiver acima de 18 anos e condições nos olhos para isso. E consegue enxergar bem, como eu enxergo, como os centenas, milhares de pessoas já foram operadas por ela aqui no estado do Maranhão. Agora, doutor, essa é a mais forte, que eu tenho certeza muita gente que quer saber sobre isso. Diabetes e saúde ocular. Essa é a nossa causa principal. Eu, quando voltei de Brasília, fiz meu mestrado lá, então eu pude estudar isso durante 2 anos na UNB, e eu pude entender por que uma pessoa com diabetes ainda fica cega. Por que uma pessoa com diabetes ainda perde a visão, independente de classe social. Pessoas de classe A, muito abastadas, pessoas de classe mais vulnerável, fica cego do mesmo jeito. E eu fui estudando isso. E eu entendi que não é só o cuidado com a alimentação, não é só o cuidado com a atividade física, não é só o cuidado com os olhos. Você precisa de um conjunto de tudo isso, de uma educação em diabetes. E é isso que nós proporcionamos hoje, já para 5.000 pacientes nós temos em todo o Brasil, pessoas com diabetes que a gente acompanha, que já passaram pela Olhar Saúde, pelos nossos aconselhamentos e orientações. Então, se você tem diabetes, estou falando aqui para 700.000 pessoas no Maranhão,
que tem essa doença e que pode ficar cego a qualquer momento. Uma doença perigosa, que não é identificada naquele exame de grau de óculos. Não se engane mais com isso. Não adianta só chegar, comprar o óculos, está enxergando, está tudo bem. Não, aquilo não identifica se o diabetes está afetando ou não o olho. O único exame é o de fundo de olho, que a gente, detectando rapidamente os pontos de sangramento, tratamos com laser, fazemos aplicações, te colocamos no nosso programa para a gente acompanhar você de perto, com endócrino, nutricionista, educação em diabetes, para que você corrija a causa do problema e não fique só remediando, cuidando das consequências. Infelizmente, muitas pessoas ainda ficam cegas pelo diabetes porque já chegam tardiamente para um tratamento desse. Então, muito cuidado, você que tem diabetes, será muito bem-vindo. Nossa especialidade é essa aqui no estado do Maranhão, para cuidar de você, para não ficar cego. O intuito é evitar a cegueira. Evitar a cegueira. Chegando a tempo, você consegue evitar a cegueira. Você que tem pai ou você que tem mãe, vale a pena também falar do glaucoma, que é uma doença muito grave, que é um aumento da pressão do olho, que se não for tratado a tempo, inevitavelmente leva à cegueira, porque aumenta uma lesão no nervo do olho. Então, glaucoma tem, que é negro, moreno, negro, quem tem mais de 40 anos de idade, histórico na família dessa doença e que usou muito tempo remédio anti-inflamatório. Esses são os fatores de risco que levam a pessoa a ter glaucoma, que também é muito prevalente aqui no estado do Maranhão e tem que ter cuidado. E também não é avaliado naquela consulta de grau de óculos. Então, se você quer sua saúde visual adequada, não se conforme só com o grau de óculos. Tem que ter a pressão do olho e tem que ter o exame de fundo de olho. Aí sim, se tiver tudo ok, você está em paz, tranquilo, para seguir sua vida e o propósito que Deus tem para ela. Enxergar é vida. Enxergar é vida, a visão, os olhos são... Se seus olhos forem bons, isso fala em Mateus, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, assim, tenha um olhar bom, cuide da sua saúde, louve a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, cuide da sua saúde. Não esqueça, não negligencie isso. Não cometa um erro que muitas pessoas cometem. Doutor, eu foquei tanto em trabalho, esqueci da saúde. É um erro Pode ser de uma pessoa próxima a mim, né? Muito, demais. Mas eu digo assim, nunca é tarde. Dá pra gente cuidar de você ainda. E que esse ano 2026 seja o ano da sua vida, o ano da restauração. O ano que você consiga recuperar a sua saúde. O ano que você consiga ter a saúde ocular adequada. Um ano em que você possa dizer assim, 2026 é o ano da colheita, é o ano das promessas de Deus na minha vida. E a gente está muito feliz, muito animado. Convido você a conhecer. Darcy já conhece, o pai dela também é meu paciente lá de Barreirinhas, meu amigo demais. Foi! Depois agora me trazer uma castanha de lá. Agora tá longe da cegueira, né? Glória a Deus. Glória continuar a cuidando Deus. do diabetes. Amém. Tô feliz demais. Amém, mas deu trabalho, viu? Diabetes dá trabalho, pessoal. Os idosos são teimosos, né? Essa doença, se pudesse tirar uma coisa da vida da pessoa, era a teimosia. Assim, passar a ser obediente. Assim, olha, eu sou obediente. Fez isso, mas a teimosia, a vontade de fazer aquilo que não deve, infelizmente. Por isso que a gente monitora. Sabe qual foi o ditado dele? Ele disse que se ele não comer o arroz, ele vai morrer. E se ele ficar sem comer o arroz, ele também vai morrer. É difícil. Gente, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Volte mais vezes, é sempre uma honra. E lembre, gente, que enxergar é vida, então tenha cuidado com os seus olhos, que é com ele que você enxerga o mundo com mais qualidade de vida. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Volte sempre. Tá Depois bom. Eu quero falar sobre a cirurgia refrativa, é isso? Isso. Quero saber, de voltar a enxergar com tudo. Aí que esse ano de 2026 seja o melhor ano da sua vida. Então, cuide da sua saúde, olhar a saúde está lá para cuidar de você. Vamos inaugurar agora, a gente está cheio de planos legais para esse ano de 2026. Vai ter um momento com Deus lá exclusivo, a gente vai convidar cada um dos nossos pacientes. A gente fez um auditório lá na clínica para 250 pessoas. Vai ser um prazer te receber para a gente louvar o nome do Senhor Jesus e abençoar esse ano na sua vida. Então, fique de olho na rede social, Clínica Olhar Saúde. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Então, partiu, que eu vou participar também.